Hey você! Hoje eu vou trazer uma coisa aqui pro canal que eu não trago há um bom tempo, que é resenha. E a resenha de um filme muito bom, brasileiro, que vocês precisam conhecer. Sério, senta aí que eu vou te falar. Se você gosta de ditadura militar, de história, ou simplesmente se você é curioso, é pra você mesmo esse filme. E a sinopse é basicamente o quê? Um grupo de amigos, ex-guerrilheiros, ex-militantes da ditadura militar, eles se reúnem em um hospital. Por quê? Porque uma amiga deles, grande ícone da guerrilha na época da ditadura militar, ela tá no hospital. E essa amiga estando no hospital é uma forma de juntar todos eles. Então o filme é o quê? São memórias desta garota, da vida desta mulher, né, incrível. Quem é essa mulher? Essa mulher é a Ana. No entanto, a Ana existiu de verdade. Isso que deixa tudo mais incrível. E essa tal Ana, que foi guerrilheira durante a ditadura militar e que tá no hospital, ela na verdade é Vera Silvia Magalhães, uma guerrilheira que existiu de verdade. Ana foi a nossa eterna rebelde, aquela que nos unia e de quem precisávamos. Em 4 de setembro de 1969, dois grupos de oposição à ditadura militar fizeram uma coisa que mudou totalmente a história naquele momento de repressão. A Ação Libertadora Nacional, ALN, e o Movimento Revolucionário 8 de Outubro capturaram o embaixador dos Estados Unidos numa rua do bairro de Botafogo, no Rio, exigindo a libertação de 15 presos políticos e a divulgação de um manifesto como condição para a devolução do diplomata. E dentre os sequestradores estava Vera Silvia Magalhães, a única mulher a participar do sequestro do embaixador, e que é protagonista do filme A Memória que Me Contam. Lembrando, a personagem Ana é inspirada na Vera, mas obviamente com licenças poéticas da cineasta, certamente. E uma curiosidade é que as duas personagens do filme O Que É Isso, Companheiro?, que foi inspirado na obra do Fernando Gabeira, essas duas personagens mulheres do filme foram inspiradas na Vera Silvia Magalhães. As sequelas da tortura. Uma das primeiras cenas do filme é uma mulher imersa na água falando que sempre tem uma sensação de estar sendo afogada. Mais adiante descobrimos que essa mulher é a Ana, que Ana é a protagonista, e essa sensação de afogamento nada mais é do que a tortura que ela sofreu e as sequelas que essa tortura deixou nela, né? Esse eterno desespero. Em entrevista à TV Câmara, a Vera Silvia, de verdade, ela deu uma entrevista e ela falou que ela foi torturada em uma sexta-feira santa. Torturadores olhavam para ela e falavam: hoje você vai ser torturado igual homem, vai ser torturado igual Jesus Cristo. Com essas palavras. É muito sadismo. Inclusive, no filme, são mostrados assim os personagens relembrando momentos de surto da Ana, né? Porque Ana, como Vera, foi torturada na ditadura militar e aquilo às vezes voltava tudo, e ela tinha surtos psicóticos e, né, cara, é um grande trauma para a vida inteira. Então você pode ser torturada só naqueles dias, só naqueles meses, só naqueles anos, mas isso fica para sempre, você fica sequelado. Então por isso que não tem que ficar fazendo homenagem a torturador. Loira 90 e os anos rebeldes. Apesar da tortura que Ana sofreu, o filme vai muito além disso, mostrando assim uma protagonista fascinante, inteligente, sagaz, cheia de comentários engraçadinhos. Enfim, a gente se apaixona pela Ana da mesma forma que a gente se apaixona pela Vera quando a gente assiste ou lê uma entrevista dela. E não só inteligente, como muito corajosa era essa Ana, era essa Vera. Tanto que ela ficou conhecida nos jornais da época como a Loira 90. Loira 90. Claro que
Ninguém sabia que era ela, né? Mas por que loira 90, aliás, né? A Vera Silvia tem cabelo preto. A Ana também, mas ela colocava uma peruca loira e ia assaltar, ou melhor, expropriar os bancos com 2,45 assim, ó, e a peruca loira maravilhosa. Mas em entrevista a própria Vera Silvia desmentiu tudo isso das 2,45. Ela falou que mal tinha uma 38 que funcionava, né? Os jornais sempre aumentando, não é mesmo? E a estrutura do filme é muito interessante. Primeiro que há uma alternância entre passado e futuro, né? Que a gente percebe através das cores das cenas, né? Ah, isso foi no passado. Ah, isso é agora. E além disso, também a gente tem a personagem Ana do passado conversando com os personagens atualmente, não como uma forma de fantasma sobrenatural, mas assim uma manifestação da lembrança e da memória desses próprios personagens. Então é muito interessante essa jogada que a cineasta fez. Aliás, é válido ressaltar que a cineasta, a Lúcia Muratti, ela também está no filme no papel de Irene, que é uma grande amiga da Ana, ou seja, ela também tem um personagem inspirado nela dentro do filme. E assim, os diálogos são muito legais, né? Representam muito essa fase da contracultura, dos anos rebeldes. Tem um diálogo em especial que se passa no passado entre a Irene e a Ana, que é o seguinte. A Irene fala, nunca vi uma guerrilheira, ela fala pra Ana, eu nunca vi uma guerrilheira que não sabe nadar nem andar de bicicleta. Aí a Ana responde, né? Você não entende que esporte é uma coisa fútil e que a guerrilha é apenas uma forma de chegar a uma sociedade melhor? Aí a Irene questiona novamente, ela retruca. Então pra que serve o corpo? E a Ana diz, pra trepar. E por que esse diálogo? Não é de graça, a gente está falando de um período de efervescência cultural, de revolução dos costumes, a liberdade sexual feminina, era pílula anticoncepcional, mini saia, então Woodstock, então isso tudo tem a ver com esse contexto, então nada é de graça, então é bom sempre estar analisando os diálogos. Inclusive, outra frase marcante de um dos personagens lá na sala de hospital, esperando a amiga se recuperar, é o quê? A coisa mais importante construída por 68 foi a construção do afeto. Ponto. Os jovens de 68 querem justiça. O filme ele foi lançado em 2013. Um ano antes estava sendo apresentado o projeto da Comissão da Verdade, né? O que é a Comissão da Verdade? Um colegiado instituído pelo governo do Brasil para investigar as graves violações dos direitos humanos durante a ditadura militar. A comissão era composta por 7 membros que foram nomeados pela então presidenta do Brasil, Dilma Rousseff. Isso, inclusive, é questionado no filme, né? Pode-se dizer que o filme se passa antes de 2013. Por exemplo, a própria Vera Silvia faleceu em 2007, se eu não me engano. Então pode-se dizer que o filme se passava ali em 2007, ou seja, não existia comissão da verdade ainda. Tem uma cena icônica em que um jornalista pergunta para um político por que o Brasil é o único país da América Latina que não abre os arquivos da ditadura militar. Ou seja, todo esse questionamento abriu, mas de fato demorou mesmo, né, gente? Pelo amor de Deus. E isso é novamente questionado por um dos personagens no hospital que diz: nós, ex-guerrilheiros, ex-militantes, já abrimos a nossa história. Por que eles também não abrem a deles? Temem o quê? E a verdade foi dita pela comissão, amém. E o relatório final foi entregue em 2014. Sim, no mesmo ano em que o golpe de 64 completava 50 anos. Que significativo, né? Infelizmente, Ana, Vera não estavam mais vivas, né, quando esse relatório final foi entregue, quando a comissão foi instituída, né? Como eu já disse lá atrás, a Vera morreu. A Ana no filme também morre.
Mas muitas Veras e Anas sentiram-se justiçadas, né? Pelo menos um pouco. Muitas Marias e Clarices puderam chorar um pouco menos no solo do Brasil. E é incrível que obras como A Memória que Me Contam e tantas outras sobre esse período tenebroso da nossa história existam para nos mostrar a verdade. Porque não tem como negar a história. Aconteceu. São fatos. Este foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Até a próxima semana, deixa seu like, me chama lá no Instagram, a gente troca uma ideia, deixa sugestão de vídeo aí embaixo, tá? Se inscreve, tchau!